Tô aqui com o Irão que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Irão? Fala pra mim. A bronca é que São Paulo, o estado de São Paulo, é responsável por 35 a 45% do produto interno bruto, o PIB, e eu entendo que ele deva transformar-se numa nação, num país independente. E eu escrevi um texto, estou mandando para os amigos na internet, sugerindo a criação da República Parlamentarista de São Paulo. Porque nós temos 46 milhões de habitantes, 30 milhões de eleitores e temos que sustentar metade do país. E temos que ser governados por pessoas que nós não elegemos. Se nós analisarmos esta eleição, entre a abstenção, nulos e brancos, nós tivemos 28,50%. Isso quer dizer que de 135 milhões de votos, apenas 98 milhões votaram. A dona Dilma não teve a maioria dos votos. Por quê? Se 28,5% de eleitores não compareceram às urnas, devem ter seus motivos. Então, como legalista, eu reconheço a eleição dela. Como jornalista, eu não reconheço. E por que eu não reconheço? Porque nós de São Paulo sustentamos a nação. Então nós somos obrigados a ter 70 deputados federais quando deveríamos ter 120. Nós temos 3 senadores quando deveríamos ter 12. E nós mandamos para a União uma fortuna e recebemos uns míseros 10% em troca. E por sermos o estado mais rico, temos os maiores problemas de pobreza, de moradores de rua e etc. Se for para sustentar o país nesses termos, é preferível que nós sejamos um país independente, embora nas cláusulas pétreas da Constituição não permitam a divisão do país. Mas, como o Brasil ainda é um país e não chegou à categoria de nação, nação é a Dinamarca, é a Inglaterra, é a França, é a Itália, nação é a Finlândia, nação é os Estados Unidos. Então é hora de nós criarmos a nação de São Paulo, a República Parlamentarista de São Paulo. E não é novidade o que eu estou falando, porque se vocês observarem os jogos realizados em Porto Alegre e em todo o estado do Rio Grande do Sul, após a execução do hino nacional brasileiro, eles cantam o hino da República Rio-Grandense. Já existe no Rio Grande do Sul, há mais de 40 anos, um movimento para criar a República Rio-Grandense. Então é justo que se os gaúchos se sentem em condições de proclamar a República Rio-Grandense, nós, os paulistas, também devamos nos sentir nas mesmas condições de proclamar a República Parlamentarista de São Paulo. E eu tenho certeza de uma coisa: isso só pode ser feito mediante referêndum ou plebiscito. E se nós fizermos um plebiscito, eu tenho certeza que mais de 50% destes cidadãos que moram, vivem e sobrevivem de São Paulo criariam a República Parlamentarista de São Paulo. E por que parlamentarista? Porque a nossa velha República Presidencialista esgotou o sistema, não há mais o que fazer com uma república presidencialista. E por que ninguém quer o parlamentarismo? Porque os partidos têm que ser fortes, tem que ter no máximo 5 partidos, um de centro-esquerda, um de centro-direita, um de extrema-esquerda, um de extrema-direita, com ideologia, com programa partidário e com
a exigência de uma fidelidade partidária é tremenda. Então nós teríamos o primeiro-ministro da República Parlamentarista de São Paulo, que seria o chefe de governo, escolhido pela maioria dos parlamentares eleitos, e o presidente da República, que pode ser até escolhido por voto direto, mas ele seria chefe de Estado, com uma única condição, como existe na Inglaterra e existe na França. Um chefe de Estado com direito de dissolver o gabinete no momento em que o primeiro-ministro não estiver colaborando e governando de forma honesta, eficiente e progressista para os seus governados. Agora, de uma forma rapidinho, eu gostaria de ouvir o seguinte. Isso não me parece um oportunismo com relação às eleições, porque essa condição de São Paulo já se perpetua por diversos anos. E justo agora que Dilma eleita presidente, já ouvi dizer Dilma presidente, São Paulo independente. Não seria casuísmo nem factoide, né? Eles gostam da palavra factoide. Não seria sinistrose, porque em 1932, há 78 anos, nós já queríamos a libertação de São Paulo. Quem nos traiu? Minas Gerais. Nos traiu naquela época e nós deveríamos atentar para esta eleição que a senhora Dilma lá conseguiu 65% dos votos contra... Em Minas? Em Minas Gerais. 55% dos votos contra 45% do senhor Serra. E outro dia, conversando com um montador de imóveis, que não é o Farid, mineiro, ele disse o seguinte: eu votei na Dilma porque ela é mineira, mas se o Aécio Neves fosse candidato, ele estaria eleito presidente do Brasil. O que eu concordo com esse mineiro. Não se trata de casuísmo, se trata que o produto José Serra, não é que ele foi mal vendido pelos publicitários da campanha. É um produto difícil de ser vendido. E ele já havia tentado uma vez a presidência da República e perdeu para o Lula. O senhor Alckmin tentou a presidência e perdeu para o Lula. O que deveria ter acontecido se o PSDB usasse um pouquinho o raciocínio? O Serra sair candidato à reeleição, o Aécio Neves candidato a presidente da República e o Geraldo Alckmin candidato a vice-presidente da República. Mas a fogueira de vaidades do PSDB ela é tão grande que ela acabou queimando os seus próprios líderes. Vide Tasso Gereissati no Ceará, aquele senador amazonense cujo nome eu não me lembro, e outros tantos líderes que o PSDB não conseguiu reeleger. Por quê? Porque a fogueira de vaidades dominou o PSDB. E podem escrever que é uma opinião minha, e quem quiser me chamar de louco, que me chame. O DEM é um partido em extinção, o PSDB caminha para a extinção, ele pode sobreviver a mais 4 anos com o seu Geraldo Alckmin, e o PT também é um partido em extinção, porque ele fugiu completamente da sua carta de princípios. Essa é a minha posição sobre a República Parlamentarista de São Paulo. Tá dada a bronca. Obrigado, Irão.